Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes, o capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 aos seguintes. Vamos, abre a Bíblia aí. Pessoal, os moderninhos ligam a Bíblia, não é? Então liga em Eclesiastes, o capítulo 3, versículo 1. O texto diz assim, para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las. E o texto assim vai, de forma que a gente pode concluir que há um tempo para todas as coisas. Na vida há tempo para tudo. E o que eu quero ministrar nessa noite é que é fundamental para nós discernirmos o tempo de Deus nas nossas vidas. Entender o que Deus está fazendo nas nossas vidas é essencial para o nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. Se tivéssemos uma visão panorâmica da vida, imagine você que nós tivéssemos uma visão aérea da vida, onde pudéssemos enxergar o início, o meio e o fim. Se fosse assim, seria muito fácil entender todas essas experiências aqui listadas nesse texto de Eclesiastes, o capítulo 3. E a gente entenderia fácil e concordaríamos que elas são apropriadas a certas épocas da vida. Tendo essa visão panorâmica, conseguiríamos entender com facilidade os momentos difíceis, conseguiríamos entender os momentos de perda, conseguiríamos entender os momentos de decepção, enxergaríamos um momento triste da nossa história, mas de repente a gente começa a enxergar logo adiante uma reação e enxergamos agora momentos de sucesso. Se tivéssemos uma visão panorâmica da vida, seria fácil entender esses momentos de altos e baixos da vida. Entenderíamos até com facilidade a morte. O que ocorre é que a gente não tem essa visão panorâmica. Vivemos um dia de cada vez, né? Vivemos mergulhado, né? No dia a dia. E quando nos deparamos com a decepção, quando nos deparamos com a derrota, né? O que achamos? Achamos que o mundo acabou para nós, não é? Achamos que não há mais futuro, que não há mais esperança. Quem nunca passou por uma situação de derrota e não pensou, puxa, eu estou acabado, é o fim para mim, né? Não sei se vocês já assistem, eu já assisti inúmeras vezes, né? Os meus meninos são incansáveis em assistir a Era do Gelo, em que num dado momento tem um personagem lá que é o Cid, e ele é um preguiça, ele está sobre uma pedra num rio de lava, e essa pedra está caminhando por uma cascata, enfim, tudo ali leva a entender que é o fim. E ele diz assim, aqui é o fim do Cid, o preguiça. Mas logo adiante ele não é o fim, ele tem uma saída espetacular, não é? E é assim também nas nossas vidas. Quantas vezes pensamos que era o fim? E o que aconteceu? O que aconteceu que você está aqui? Não é? É porque não foi o fim. Amanheceu um dia, amanheceu outro dia e mais outro, e foram surgindo esperanças e recomeçamos. O fato é que esquecemos que Deus está no controle, de que Ele possui um propósito para cada circunstância. O texto diz assim, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo, para cada propósito debaixo do céu. E quem está no controle disso é Deus. Às vezes, queridos, e a gente comenta sempre isso na igreja, né? Às vezes as circunstâncias fogem do nosso controle, mas jamais, nunca fugiu do controle de Deus. Ele está no controle absolutamente de tudo. Nada surpreende a Deus. Então, eu quero dar nessa noite 3 passos, 3 atitudes para você viver em paz. Quem quer viver em paz? Mas em paz mesmo, assim, bem tranquilão. Quem quer? Hã? Então eu vou te dar 3 passos. E vou dar o primeiro. O primeiro deles é o seguinte: aceite que Deus tem o melhor para você. Aceite que Deus tem o melhor para você. E não pense que isso é uma coisa fácil.
né? Porque há uma tendência muito forte em nós em não aceitarmos. Olha o que diz o texto de Jeremias 29, o versículo 11. É um texto conhecido, você conhece. Se você não tem agilidade, fique tranquilo que eu vou ler aqui. Jeremias 29, o versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Olha só, Deus está levando o profeta a anunciar ao povo dele que o propósito dele, o propósito de Deus, não é causar dano ao povo. Mas de onde que veio essa ideia de que Deus, que os propósitos de Deus, que os projetos de Deus podem trazer a nós dano? Entende, queridos? O fato é que há um entendimento equivocado, eu diria que até maligno, isso nos cerca, isso às vezes nos seduz, né? De que se nos sujeitarmos aos projetos de Deus, nós vamos estar nos sujeitando a uma vida pacata, a uma vida pobre, sem alegria, sem diversão. É isso. Pensamos que os planos de Deus podem nos causar dano, nos prender, nos privar de algo bom da vida. Olha que coisa esquisita. A verdade, nós precisamos, aceite, é por isso que eu digo, aceite que os planos de Deus, que Deus tem o melhor para nós precisamos ter a convicção de que viver os projetos de Deus na nossa vida é o melhor que temos. Viver a plenitude dos projetos de Deus é o que de melhor pode acontecer nas nossas vidas. E isso inclui, com certeza, fala para o teu irmão, com certeza, cutuca ele e fala assim, com certeza inclui alegria, com certeza inclui diversão, com certeza absoluta inclui paz, muitos amigos, picanha na brasa, com certeza inclui. O que não inclui, sabe o que é? É briga, não inclui cachaça, não inclui as músicas ruins do mundo. Olha que bênção, meu querido. Os projetos de Deus são milagrosos, os projetos de Deus são fantásticos, né? Viver isso é o que há de melhor para acontecer nas nossas vidas. Então, tudo que Deus faz, tudo que Deus projeta é bom e perfeito. E precisamos crer, precisamos aceitar isso. Tudo que Deus permite acontecer nas nossas vidas é necessário. É necessário. Nada é sem propósito. Nada é sem propósito. É o texto que lemos. E outro fato é o seguinte: duvidar ou se rebelar contra aquilo que Deus determinou, não muda as circunstâncias. Sabe por quê? O texto de Provérbios 19, 21 diz assim, ó, muitos são os planos do coração do homem, mas os que prevalecem são os planos de Deus, são os propósitos de Deus, né? Então, aceite os propósitos de Deus e que Deus tem o melhor para você. E isso é um bom começo, mas é só um começo. Esse é o primeiro passo. Aceite que Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Esse é o primeiro passo. Os projetos de Deus não é de te prender, de te causar dano. Muito pelo contrário. É de dar-lhes esperança, de dar-lhes um futuro. É de fazê-lo prosperar. É isso que diz o texto de Jeremias 29, versículo 11. Vamos para o passo 2? Você já aceitou. Glória a Deus. Então vamos para o passo 2. O passo 2 sabe o que é? Descubra. Descubra os propósitos de Deus para a sua vida. Como posso descobrir os propósitos de Deus para a minha vida? Descubra. O texto de Isaías vai nos dizer. Abre a tua Bíblia comigo aí. Volta lá. Vá até o livro de Isaías 46, o versículo 10. Olha isso. Olha isso aqui. Como posso descobrir os propósitos de Deus para a minha vida? Isaías 46, o versículo 10 diz assim, ó, desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meus propósitos, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada.
Versículo 9 vai dizer que esse é o nosso Deus. O versículo 9 diz assim, eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum outro como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Queridos, Deus revela seus propósitos aos seus. Desde o ventre, Ele anuncia o seu propósito de vida. Quantos aqui não tiveram o seu propósito de vida anunciado no ventre da mãe? Deus revela os seus projetos a nós. Deus revela. Quantos aqui, desde o dia, conheceu a Cristo num dia, e nesse mesmo dia, o seu coração começou a arder, o seu coração começou a ferver, já mostrando a você o teu chamado. Desde o dia da conversão, o seu coração começou a arder em favor dos propósitos de Deus. Deus revela, desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, desde o começo, anuncio o que ainda virá. É isso que diz o texto. Eu e você, nós precisamos buscar em Deus e descobrir qual é o projeto de Deus para a nossa vida. Sabe por quê? Porque ao descobrir o propósito de Deus para as nossas vidas, sabe o que vamos fazer? Vamos trabalhar em favor do propósito de Deus. Somos inteligentes, não é? Descobrir o que Deus está fazendo na minha vida, o que eu vou fazer. Vou trabalhar favorável ao propósito de Deus. Por quê? Porque o que prevalecerá é a vontade de Deus. O que prevalecerá nas nossas vidas, não duvide disso, são os propósitos de Deus. Eu e você, podemos nos envolver em muitas coisas, trabalharmos bastante, nos sacrificarmos e ao final, quando peneirar tudo, quando fizermos um balanço, sabe o que sobrará de valor? Aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus fez em nós e aquilo que Deus fez através de nós. O resto é palha que o vento leva. O resto tudo é perda de tempo. Entende? Precisamos descobrir os propósitos de Deus para a nossa vida e fazermos o que Deus está fazendo. Esse é o grande lance. E fazer o que Deus está fazendo. Precisamos alinhar as nossas expectativas, os nossos projetos, os nossos sonhos com as expectativas e os projetos de Deus. Às vezes nos deparamos, queridos, com alguns irmãos, né? E ele vem num tom muito espiritual, mas murmurando. Vem ali lamentando. Irmão, tá difícil. Quanta luta, irmão. Jesus, tenho jejuado, tenho orado, tenho chorado na presença de Deus, clamando por uma intervenção divina, meu irmão. Sabe, queridos, é um discurso bastante espiritual. Até nos comove, né, um depoimento deste. É inegável, é comovente, sim. Agora, pense comigo, se essas atitudes espirituais estiverem contrárias aos propósitos de Deus, esse cidadão está perdendo tempo. Vai passar por muito tempo chorando e pelejando, porque está pelejando contra Deus. E não prevalecerá. Porque, afinal de contas, o que prevalecerá são os propósitos de Deus, e não os nossos. Afinal, é Ele, os pensamentos de Deus, o profeta Isaías diz isso, não é? Os pensamentos de Deus são mais elaborados, são mais altos do que os nossos. Então, o grande lance, sabe o que é? É jejuar, é orar, é chorar na presença de Deus, mas em favor dos propósitos de Deus. Então, o que precisamos urgentemente é descobrir o que Deus está fazendo nas nossas vidas e através das nossas vidas, e vamos nos envolver nisso. Vamos nos envolver nisso. O que eu tenho a dizer de importante para você é que Deus está disposto a revelar os seus propósitos a nós.
O que eu e você precisamos é ter a curiosidade de buscar, de buscar em oração, em intimidade, entender o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Olha que legal, olha como que Jesus ministrava, olha como que Jesus ministrava, né, no seu ministério. No Evangelho de João, abre aí, Evangelho de João, o capítulo 5, versículo 19... Para ganhar tempo, eu já vou lendo aqui, você acompanha comigo. Jesus lhe deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente, o que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Sabe o que é? Jesus discernia o que o pai estava fazendo na vida das pessoas com quem ele se relacionava. E sabe o que Jesus fazia? Exatamente o que o pai estava fazendo. Jesus não inventava. Não inventou um projeto pessoal, uma carreira solo, uma jornada ministerial independente do pai. Pelo contrário, buscou viver e praticar e cumprir em detalhes todos os propósitos de Deus. Tudo que Deus tinha planejado. O que Deus está fazendo na vida desse cidadão? Deus está curando. O pai está curando. Então o que Jesus fazia? Curava. É isso, né? É nesse mover que nós precisamos atuar. Precisamos descobrir o que Deus está fazendo e vamos contribuir, vamos trabalhar favoravelmente à vontade de Deus. Esse é o grande lance. Bom, você já aceitou que Deus tem o melhor para você, você já está aí todo incomodado e desafiado a descobrir os propósitos de Deus para a sua vida. O terceiro item é desfrutar. Desfrutar, sabe do quê? Da alegria plena. Desfrutar, porque viver os propósitos de Deus nos traz refrigério, nos traz descanso. Viver os propósitos de Deus nos traz alegria plena e verdadeira, alegria em família. Te dá o privilégio de desfrutar das férias, de desfrutar do seu salário. Afinal, ele não está sendo depositado num saco furado. Te dá a sensação de ser útil e a certeza de ser útil para o reino de Deus sem se desgastar. Afinal, você está fazendo o que Deus está fazendo. Então, os seus projetos alcançam êxito. Veja aqui, abre a tua Bíblia, veja um cara que mergulhou nisso, veja um cara que mergulhou de cabeça nos propósitos de Deus e veja a tranquilidade em que ele viveu. Salmo 131. Eu gosto muito desse salmo porque ele mostra essa atmosfera de deleite, né? De desfrutar dos cuidados de Deus na vida de Davi. Senhor, Salmo 131, o versículo 1. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora para sempre. Veja como viveu, como uma criança recém-amamentada por sua mãe. Então, queridos, isso aqui é o rei Davi. Poderia ter se encantado com muitas coisas, foi rei, e não só rei, o rei mais poderoso de sua época, mas não se permitiu viver fora dos propósitos de Deus. E qual foi a recompensa que teve? Né? Sua alma descansou, encontrou descanso para a sua alma. O seu coração encontrou descanso, paz, tranquilidade. Essa é a recompensa de se sujeitar, de aceitar os propósitos de Deus. É de descansar. Sabe, queridos, ficar sonhando com bênção que Deus não tem para nós é agitar desnecessariamente a nossa vida. É se afligir com muitas dores. É se afligir com dores. Né? O ministério bom, tenha isso em mente, o ministério bom é aquele que é o seu, é aquele que Deus designou a você. O ministério do outro é do outro. O bom
o fundamental para a tua vida, né? A unção de Deus sobre a tua vida está em exercer o ministério que Ele designou a você. Então aceite que Deus tem o melhor para você. Aceite, entregue sua vida por inteiro ao Senhor. Deus quer governar sobre tudo e não somente sobre partes. Deus quer governar sobre as partes difíceis das nossas vidas, aquelas que estão em frangalhos, que estão quebradas. Deus quer governar sobre elas, sim ou não? Sim, Deus quer sim, mas Deus quer governar também sobre os nossos sonhos. Deus quer governar também sobre as áreas de sucesso da nossa vida. Aceite que Deus tem o melhor para você, que os propósitos de Deus são os... Não há nada melhor nessa vida do que viver aquilo que Deus tem para nós. Aceite o desafio de buscar em oração, em jejum, em meditação na palavra, descobrir o que Deus está fazendo na tua vida, qual é o seu propósito de vida, e desfrute dos cuidados de Deus. Há refrigério, há refrigério, há refrigério em viver os propósitos de Deus. O Davi diz, de fato acalmei e tranquilizei a minha alma, sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe, a minha alma é como essa criança. Vivemos numa sociedade enlouquecida, está todo mundo enlouquecido, com a alma agitada, buscando refrigério em coisas, buscando refrigério em tudo, não é? Que eu e você possamos encontrar esse refrigério, sabe aonde? No Senhor, em aceitar os propósitos de Deus para as nossas vidas. Vamos nos colocar em pé, vamos orar, eu tenho certeza, eu tenho a convicção de que todos vocês já aceitaram que Deus tem o melhor. Já aceitaram que Deus tem o melhor para nós. Não é? Muitos de vocês também já descobriram, já discerniram o que Deus está fazendo através das suas vidas, através de seus ministérios. Querido, se envolva nisso. Não se envolva em nada diferente disso. Não se envolva em nada diferente daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Porque o desfrutar, o descansar no Senhor é viver esses 3 princípios. Fora disso, há agito, há desgaste, há energia desperdiçada. E ninguém merece isso. O que você merece é acalmar a sua alma. Vamos nos colocar em pé, vamos orar.